Fala pessoal, estamos começando mais uma temporada da Credcast. Se você ainda não acompanhou a temporada anterior, cara, vai lá, confere, curte, compartilha. E hoje estamos aqui com uma pessoa que vai abrir com chave de ouro essa segunda temporada, que é a nossa Nutri, a Luana. Muito obrigada pelo convite, fiquei super feliz. Lu, bem-vinda, viu? Muito obrigada a você por aceitar o nosso convite. É muito especial começar essa segunda temporada com você. Você que começou essa parceria com a gente já de algum tempo e quando veio aqui para o Centro Integrado, para o Espaço Novo, o pessoal assim, Luana, a gente escuta todo mundo falando e é impressionante como a tua forma de atuar, a tua forma de acompanhar as pessoas faz com que tudo flua, com as coisas deem certo. A gente escuta isso muito dos nossos clientes, né? Que bom. E algo que a gente sabe que é um desafio para, sei lá, posso falar por mim mesma? Para 99% das pessoas que em algum momento da vida precisam de um acompanhamento nutricional, às vezes existe uma dificuldade, uma resistência, enfim, às vezes crenças, sei lá, história de antes, coisas que a pessoa já passou, que tem esse desafio mesmo. E é impressionante como as pessoas que passam com você, não é porque você tá aqui, mas é verdade. Muda essa visão, né? Vai quebrando vários tabus. Fala sobre isso, sobre a importância do quanto você esclarece, do quanto você acompanha as pessoas dessa relação, né? De criar esse elo de confiança. Então, super obrigado. Imagina, eu fiquei super feliz com esse feedback, inclusive, porque realmente essa é a meta, assim, eu busco construir essa relação de parceria, porque mais do que a parte teórica, eu sei o quanto isso é fundamental para que a gente tenha sucesso aí nesse tratamento, nessa parceria. Eu vejo muito isso mesmo, como uma relação de parceria. Precisa ser assim. E com a gente também, né? Porque a gente tá sempre trocando, né? Então, Sim. Eu acho que a ideia de estar aqui no centro integrado e com diferentes especialidades é justamente essa. Né? A gente ter esses momentos de troca entre as especialidades e os profissionais, porque o objetivo final é a gente conseguir o melhor possível para o nosso cliente, né? Que está aqui, é o objetivo. que está aqui no processo dele, que é um processo muitas vezes desafiador para todas as especialidades, né? Então, essa troca é muito válida. Mas já aproveitando, conta pra gente como que a Luana virou Nutri, assim, por que da tua escolha, por que a Nutri na tua vida? Então, esse rolê é bem grande. Então, vamos lá. A nutrição, ela não foi minha primeira opção de escolha de curso, então eu passei por 3 cursos antes disso. Olha só. Caraca. Quais? Eu fiz 6 meses, talvez um pouco mais, de biomedicina. E aí, eu sou do interior de Goiás. Importante nessa Goiás. Goiás. É Goiás. E como eu sou do interior, assim, é meio que cultural, a gente faz ali 18 anos e vai pra Goiânia estudar. Então, foi esse meu primeiro momento. Então, eu não tive essa boa primeira adaptação com 18 anos na capital. Acabei falando, não quero, voltei. Então, lá aí, na minha cidade mesmo, chama Jussara, eu acabei fazendo uma graduação. Minha mãe, você não vai ficar aqui sem fazer nada, né? Fiz uma graduação lá, nada a ver com a área da saúde. E fiz gestão comercial na época. Mas que com certeza te ajuda hoje? Então, nesse meio tempo, ajuda, com certeza. E nesse meio tempo, eu fiquei com a minha mãe. Minha mãe tem uma ótica na cidade. Então, eu estudava à noite e trabalhava com a minha mãe. Então, me ajudou muito nessa questão também da gestão de lá. E cair no mercado de trabalho. Exato. Também, né? Eu não fiquei exatamente moscando nesse meio tempo. Sim. E aí, como a minha mãe tinha essa ótica, ela queria muito que eu fizesse optometria, que aí a gente vai pra 3ª fase, né? E eu fiz 1 ano de optometria, que foi quando eu falei assim, caramba, eu odeio isso aqui. Não é assim, eu não gosto, não quero fazer. Odeio, não tem nada a ver comigo. Detesto isso aqui. Que foi, então, quando eu fiz... E aí, eu fui parar pra refletir, busquei uma psicóloga, a gente conversou, fiz orientação vocacional. E naquele momento, ela falou, Lu, o que você quer não tá aqui, gata, você tem que buscar. E aí, acabou que deu, né, que eu tinha aptidão tanto para áreas administrativas, que era o que eu fazia, quanto também para a área da saúde, que foi naquela época que estava dando um boom na nutrição, né, que a nutrição, ela vem nessa crescente nos últimos anos. Eu falei, cara, vou fazer isso aí. E fui.
Só que assim, já era um outro momento de vida, né? Então, eu já tinha ali 22, eu acredito. Eu já saí daquele período inicial que a gente cai na faculdade meio de paraquedas. Porque, né, na verdade, é cedo pra gente entender uma decisão o que, muito que a gente vai importante. fazer na vida, assim, né? Por isso que tantas pessoas trocam várias vezes de faculdade. Porque a gente de fica perdido profissão. mesmo. Completamente. E aí, quando eu entrei na nutrição, aí eu entrei pra jogo. Eu entrei ali completamente consciente do que eu tava fazendo, do que eu fui fazer. E já trazendo essa bagagem, né, com essa maturidade um pouco maior, foi extremamente proveitoso. E aí, eu já aproveitei todo o curso, assim, eu fiz atividades extracurriculares durante toda a formação. E ali, já no meu segundo ano de graduação, eu já fui pro estágio do SESC, e já comecei os atendimentos. Então, eu atendo desde o segundo Desde ano o de graduação. Eu começo. nunca fiz outra coisa. Caramba, que legal. Você se formou em qual ano? 2018? Legal. Acho que 2018. E aí, depois da tua formação que você veio pra São Paulo? Então, isso também faz parte, né? Como que você veio parar aqui, cara? Você Isso lá já de faz Goiás. parte também desse nível de maturidade. E eu tava até refletindo que você tinha me feito essa pergunta anteriormente. Eu nunca tinha pensado nesse panorama. Que eu sempre penso muito, a minha filosofia de vida é muito baseada no longo prazo. Então, quando eu fiz o segundo ano, eu estava no segundo ano de graduação, eu pensei, beleza, como vai ser quando eu terminar isso aqui? Então, ali, pelo segundo ano de graduação, eu já comecei a entender o que eu queria, o que eu ia fazer. E eu já entendi dali que a minha praia era a clínica. Eu não queria ir para esporte, eu não queria ir muito focada em estética. Que, ok, é legal, inclusive eu faço, às vezes as pessoas me procuram, pera, eu queria que fosse você, e eu faço. Mas o que brilha meu olho é a clínica. Clínica, se diz, é mais saúde, Mais qualidade de vida. mais saúde, mais qualidade de vida, mais doenças, né? Alergia, intolerância, diabetes, hipertensão, obesidade, que é realmente a minha menina dos olhos, assim, que eu gosto muito. Enfim, e aí eu comecei a pensar e eu já entendi também que eu falei, bom, eu quero fazer alguma coisa diferente, eu quero trabalhar muito voltado para a clínica. E aí, vendo, né, algumas coisas, eu vi que eu teria possibilidade de fazer um mestrado aqui em endocrinologia. Como eu tinha muito essa pegada da obesidade, do diabetes e tudo mais, falei, bom, é isso que eu quero fazer. Isso 2 anos antes de me formar. Comecei a entrar, ver o que eu precisaria fazer para ingressar. Porque não dava, né, pra chegar aqui, bater lá na porta da especialização e falar. Então, eu queria um orientador. Não é assim tão simples, né? Não é tão simples. E aí, eu entendi que a forma mais fácil de fazer isso seria fazendo alguma especialização ali na Unifesp, porque esse mestrado fica lá. Falei, bom, eu faço uma especialização, que é uma porta, depois, lá dentro eu vejo a possibilidade de um orientador. mais fácil, né? De um orientador. Então, esse era o plano inicial. E assim eu fiz. Que inclusive foi onde eu conheci Camila e que acabei. Que trouxe você para Acreditando. Exatamente. E olha, se tem uma pessoa que falava de você, Camila. Camila. Tem uma pessoa, Camila, um beijo pra você, Beijo, sua querida. linda, maravilhosa. Não, porque a minha Nutri, ela é sensacional, ela é E maravilhosa. ela defendia ferro e fogo a Nutri dela. Ah, até que a gente Da conheceu a da Nutri mesma forma que a dela. Camila falava do Sesc, ela falava da Luana. Ela Uma coisa defende boa. a ferro e fogo. Igual. E agora eu tô acreditando. Ainda bem, estamos todos juntos no coração da Camila. E foi isso, assim, eu vim parar aqui com esse primeiro objetivo inicial de fazer um mestrado em endocrinologia. Fiz todo esse rolê para poder ingressar. Coincidentemente, quando eu fazia especialização, eles abriram umas matérias de verão na especialidade, no mestrado que eu gostaria. Eu peguei 2 matérias lá. E aí eu odiei. E aí foi aquela quebra, né? Aquela quebra. E aí eu não. pensei, ferrou. E agora, né? Porque os últimos 4 anos da minha vida, 3, sei Elaborou lá, isso, né? foi pautado nesse objetivo. E agora? E aí eu tive que repensar todo o processo. Realmente, aquilo ali não fazia sentido pra mim. Eu não sei também, se talvez, pensando hoje, se é porque eu vinha de um período de muito estresse, assim. Como eu finalizei a graduação e eu fiz 2 anos no SESC, o pré-requisito deles para você renovar o seu contrato é fazer um trabalho para eles. Então, eu fiz 2
2 trabalhos de conclusão de curso simultaneamente. Nossa. E vindo pra cá, eu fiz essa especialização na Unifesp e fiz uma outra paralela. Eu fazia também 2 ao mesmo tempo, porque eu não sabia se eu ia continuar aqui ou não. Então, você Então eu aproveitou quis o teu tempo em São otimizar o Paulo. meu Nossa, tempo. aproveitou muito, Então, cara. novamente, eu fiz 2 trabalhos de conclusão de curso simultaneamente. Ao final disso, eu estava um potinho de estresse. Eu nem imagino. Um já é difícil, imagina 2. Foi realmente bem puxado, assim. E aí, enfim, convivendo ali, eu vi que não fazia tanto sentido, pelo menos, né, nesse momento. E que eu acabei buscando outras coisas e entrando no mercado realmente de trabalho e começando a atender em alguns lugares. E aqui você veio via Camila, né? Via Camila. Que te indicou Exatamente. lá na outra unidade. E você começou, aos poucos, a fazer um trabalho com os nossos clientes, né? Isso. E aí a gente vem para uma outra discussão com você, né? Porque quais são, assim, para entender de você, como foi para você começar a trabalhar com o que você já gosta, mas com um público específico, o PCD, né? E as peculiaridades disso, os desafios que são envolvidos. A gente estava conversando aqui um pouco antes, né? Sim. De começar a gravar, mas assim, que tem realmente, né? Apesar de você estar olhando para as mesmas questões de saúde, você tem as especificidades desse público. Quase que não sabe essa palavra. Opa! Dificuldade de falar, você sabe. E que tem, e como que foi tudo isso para você, né? Essa adaptação com o público. Foi algo que aconteceu muito naturalmente, né? Não era algo que eu tinha em mente, mas que surgiu esse convite, essa oportunidade. Eu pensei, por que não? Eu gosto muito dessas coisas que me tirem do básico, né? Porque é um público diferente, é um público que tem demandas diferentes, mas ao mesmo tempo as questões são as mesmas. É porque eles têm, de fato, algumas questões que a gente precisa olhar com um pouco mais de atenção. Então, isso me demanda me sair um pouco da caixa. E é isso que eu mais gosto de fazer. E é isso que mais precisa hoje em dia de profissional, né? Tipo, você não acha Nutri que atende pessoas PCD justamente porque é isso. As pessoas não saem, às vezes, das caixas. Desafio, né? Queiram entender desse desafio. Acaba que, eu imagino que a tua pós na Unifesp também foi te abrindo um pouco, Com porque certeza. lá você também estava vendo Tem populações contato. específicas e Isso. tudo mais, né? Mas a gente sentia muita falta de alguém que abraçasse esse desafio, sabe? De ir atrás dessas especificidades, entender o nosso público e tudo mais. Isso é o que eu tenho muito prazer em fazer. Que bom! Realmente, assim, foi um público totalmente novo, assim, pra mim, que eu não tinha experiência antes e que eu fui aprendendo e construindo na prática, junto com vocês e tendo esse suporte, né, multidisciplinar. E que a gente vai se percebendo que é basicamente o que eu disse. São as mesmas questões, mas que eu preciso olhar de uma forma um pouco mais, talvez, detalhada. Que era o que a gente estava conversando ontem, que eu tenho alguns pensamentos... Ontem, um pouquinho mais cedo, né? Antes da gente iniciar. Que eu tenho pacientes que hoje, né, que não falam, que era uma coisa que eu nunca tinha tido lidado até então. Essas questões que a gente também já estava comentando ontem, a questão da ingestão hídrica, que é uma recomendação básica que eu tive que, então, para essa galera, não é por aí. Eu preciso buscar melhorias para ele de outras formas. Porque não é assim, né? Tem que beber água. Eles não podem, né? Tempo todo beber água por conta das disfunções urinárias, né? Então, assim, eu brinco, eu acho que não só para esse público, você não tem que, né? A gente vai entender o que funciona para você e a gente vai adaptar. Como a gente pode, né, fazer. Como que a gente pode fazer isso da melhor forma possível. E eu gosto muito de ressaltar que existe, sim, o ideal e existe o que a gente consegue fazer. E as duas coisas não são necessariamente as mesmas. Então, assim, eu acho que eu tenho o referencial teórico para entender o que seria o melhor dos mundos ali. E eu tenho que casar isso com o que a pessoa de fato consegue. Eu preciso ter esse parâmetro para saber o quão longe ou perto ela tá desse ideal, mas extremamente consciente de que, de repente, ela não consiga chegar aqui e tudo bem.
A gente Mas vai pode chegar ter- numa melhor versão. A gente pode ter excelentes resultados, mesmo que você não esteja no melhor dos mundos. E às vezes é excelente para condição pro momento de vida Exatamente. daquela pessoa, né? Exatamente. Agora a gente entra na parte das perguntas também, porque, tipo, eu vejo que os clientes, em geral, eles têm muitas dúvidas. E tem muitos clientes que ainda não passam com o Nutri por não entender o quanto isso pode ser benéfico para a saúde deles e até para o processo, em geral, de recuperação. Porque é isso que a gente sempre prega muito, né? A função multidisciplinar. Todo mundo colaborando dentro da sua área, que vai causar um impacto gigantesco no todo. Então, eu tenho certeza que depois que acabar esse podcast de hoje, um monte de gente vai querer marcar uma Nutri. E vem as Certeza. dúvidas, porque assim, a maioria dos nossos clientes aqui, do nosso público, são pessoas que têm alguma deficiência física, aqui no nosso caso, né? A maior parte delas por uma lesão neurológica de base, né? Por algo que aconteceu, ou amputações, enfim, mobilidade reduzida. Mas, o primeiro, quando a pessoa tem uma deficiência, porque ela teve uma lesão neurológica, a primeira coisa que impacta a vida dela, o mais óbvio, é a parte motora, eu diria assim, né? É a parte da restrição da funcionalidade, da independência. E é quase que óbvio o caminho a se percorrer. Olha, eu tive alta, eu tenho que procurar a reabilitação física, né? Eu tenho que procurar fisioterapia, eu tenho que procurar a terapia ocupacional. E muitas vezes as outras especialidades que estão engajadas nessa equipe multi são desconhecidas, porque a pessoa nunca passou por aquele processo ou nunca conheceu alguém que passou por aquele processo. Então, olha, mas eu preciso de psico, eu preciso de nutri, eu preciso de fono, eu preciso de enfermagem, eu preciso de assistente social. Tudo isso fica desconhecido, né? E é por isso que aqui também a gente gosta muito de trabalhar no multi e de ter um fisiatra conosco na equipe, que é o médico ali que, né, tá, assim, sempre fazendo essas orientações e indicações para as outras especialidades. Mas eu queria que a gente tentasse esclarecer para quem está nos ouvindo hoje por que a Nutri é importante nesse contexto. Pela sua ótica, e daí a gente pode falar da nossa, né? Cara, uma Nutri hoje é fundamental para qualquer pessoa. Imagina quem tem algum tipo, né, de condição especial, digamos assim. Não sei se essa é a forma como vocês relatam. Mas, pelas pessoas que eu recebo, né, a gente de cara tem essa questão de um metabolismo mais reduzido e de um ganho de peso como rebote de tudo isso. Então, se você já tem uma dificuldade motora, e se você reduz o nível de atividade, né? Se você já tem uma certa dificuldade, né, em se locomover e ainda faz isso acima do peso, a sua dificuldade é dobrada, porque o seu peso, né, você tá carregando mais peso. Além disso, a gente tem muitas questões associadas, que são as questões intestinais, as questões do sono, muitas questões gastrointestinais. E eu percebo também em alguns casos, como a gente está falando de um público que, em alguns casos, por exemplo, sentem bastante dor, vai se criando também um contexto emocional com a comida, né? Que a pessoa vai transferindo ali as frustrações, as dores e tudo mais para a comida. E, de novo, a gente tem esse rebote do peso e de uma série de funcionalidades do corpo que são ainda mais prejudicadas. Então, a Nutri, né? Eu entro aqui para fazer com que você entenda que, reduzindo primeiro, né, o seu peso, você vai ter mais qualidade de vida de cara, porque você fica mais leve. E, paralelo a isso, a gente vai corrigindo algumas questões que vão melhorar muito a sua qualidade de vida, né? E, principalmente, evitar com que você venha desenvolver mais coisas além do que você já tem. Uma resistência à insulina, uma diabetes, uma hipertensão. Porque eu percebo que é uma pessoa, por exemplo, é um público que já toma bastante medicação. Né? Então... E aí a gente já pode entrar, inclusive, nos custos de tudo isso. Verdade. Que às vezes as pessoas não consideram, né? Elas falam, mas eu vou investir na Nutri, você não vai investir em mim, mas você vai investir em medicação. Em algum momento, Essa conta vem, né? Essa conta vai vir e vai vir a longo prazo, se você E assim, os ganhos, né, que você tem de investir, de construir essa relação melhor com a comida, que é muito mais simples do que a maioria das pessoas imaginam, porque a gente vem também desse cenário, né, que as pessoas entendem a nutrição por algo muito restritivo, por algo muito ruim, muito difícil, muito não cabe na minha rotina. E isso é uma coisa que eu tento desconstruir diariamente,
Como eu disse, a ideia é entender o que funciona para você dentro da sua rotina. Enfim, e pautada nessas crises, nessas crenças, elas acabam não buscando ajuda e perdendo muito com isso. De melhorar todas essas questões que a gente vem conversando, né? Sono, intestino, sintomas gastrointestinais. Às vezes, né, os exames estão todos ali bagunçados, muita indisposição, porque os níveis de vitaminas e minerais baixíssimos. E as pessoas meio que se acostumam a conviver com essas coisas. A incidência a morbidade relacionada a doenças cardiovasculares e metabólicas nas pessoas com deficiência física é muito alto, né? Porque é isso mesmo, você tem de cara uma redução do nível de atividade. Logo, você tem uma redução do gasto energético que começa uma mudança de perfil metabólico. Exatamente. E aí, para chegar no cardiovascular, né? E algumas... 2. Então, assim, a gente... tenta também falar muito sobre... A gente tá o tempo todo, lógico, com esse foco na reabilitação e na recuperação, que é esse primeiro momento. Mas desde aqui, a gente já tem que estar pensando em prevenção e promoção de saúde. Não é algo que você pode deixar para depois. Porque também é muito vendido no processo de reabilitação, ou contextualizado no processo de reabilitação, como se fossem fases que elas não estão conectadas, né? Agora você foca na sua reabilitação e na sua recuperação, que para uma pessoa com lesão neurológica não é curto prazo. Então, a gente não tá falando de uma coisa que vai durar 6 meses. Sim. Já começa daí. Para depois você pensar em prevenção e promoção de saúde. Tudo tem que estar acontecendo simultâneo. Então, a gente já tem que começar a prevenir o sobrepeso, por exemplo, as mudanças metabólicas, trabalhando com todas essas questões desde o começo, porque tudo vai influenciar, né? Tá? A gente vê muito no dia a dia que essas questões gastrointestinais, da parte urinária, da relação com a ingesta hídrica, vira muitas vezes um desafio para as pessoas que a gente trabalha e que vai dificultar durante a hora do exercício e da reabilitação. Sim. Um desconforto que faz com que a pessoa não se sinta bem para fazer exercício físico. E gere outras respostas, né? Tipo espasmo, fica aumentado. Exato. Pode dar uma dislexia. Então, indisposição, fadiga, porque às vezes a pessoa, você conversa, você vai conversando, você vai começando a entender, rastrear assim, você está se alimentando antes de vir pro treino? Eu tô. Mas qual é? Como você está se alimentando? E aí quando você vai, gente que, pelo amor de Deus, tem um conhecimento super raso sobre isso, por isso que a gente indica você. Mas você começa a identificar, poxa, essa pessoa não tem uma alimentação adequada para o volume de reabilitação que ela está fazendo. Sim. Não tem como ela não fadigar, né? É impossível isso. E, de novo, essa conta vai chegar de alguma forma. Sim. Né? A gente brigando aqui para ganhar massa muscular, mas como que essa pessoa vai ganhar massa muscular se a ingesta dela tá totalmente errada? Né? Sim. E é até uma coisa que você comentou, né? De fazer isso por etapas e que talvez não seja o melhor caminho. Eu estava ainda comentando isso essa semana no meu perfil, que existem problemas que se você deixa pra lá, quando você volta pra resolver, ele tá do mesmo tamanho. Seu peso não. Nossa, ótima frase. Né? Nossa, adorei. O seu peso não vai estar. E acho que a gente pode começar justamente por aí. A gente sabe que as pessoas que têm uma lesão, muitas vezes ganham peso e perdem massa magra por conta da inatividade. Exato. Como que a Nutri pode ajudar nesse processo? Para ajudar a controlar esses dois fatores, de forma geral? Da forma mais simples possível, né? Que é ajustando essa questão da alimentação. Isso se dá totalmente pela alimentação que ele faz, né? Tanto a gente consegue, já que, partindo do pressuposto que ele tem o estímulo do exercício, ele só de fato falta a alimentação. Então, ajustando ali as quantidades adequadas de carboidrato, proteína, lipídio, que é gordura. E talvez, se for o caso, se for necessário ajustar alguma suplementação, isso acontece da mesma forma como aconteceria comigo, com vocês, que não tem nenhum tipo de... E qual que é a importância que você citou nessas 4 coisas que você pode ajudar? Qual que é a importância de cada uma? Porque as pessoas, em geral, não têm noção. Hoje você vê, né, muitas pessoas, às vezes, tiram totalmente carboidrato, focam só na proteína, enfim. A gente sabe que todos os extremos não são bons. Não é interessante. Esses 3 nutrientes são os principais em termos de que são eles que fornecem tanto energia pra gente fazer, né? Energia que eu digo assim, são eles que suprem as necessidades do corpo de forma predominantemente, né? As vitaminas e minerais entram como coadjuvantes aí nos processos. Então, você precisa dos 3.
Porque eles têm funções distintas. A partir do momento que você tira, por exemplo, o carboidrato, o seu corpo vai se ajustar. Vai, mas a preço de quê, né? A gente tem sempre que avaliar necessidade e realmente o objetivo, se vale a pena aquilo ali. Particularmente, eu não vejo necessidade. Então, eu prezo muito para que tenham os três, uma vez que os três são essenciais. O carboidrato, ele é fundamental para fornecer energia para o seu corpo. A gordura, ela também entra como essa função de fornecer energia, mas ela também tem outras funções. Por exemplo, ela é termorreguladora da temperatura do corpo. Ela serve como transporte de algumas vitaminas que são lipossolúveis, vitamina D, vitamina E. Por exemplo, que todo mundo tem deficiência. Então, você tá aí suplementando vitamina D, mas tá regrando muito gordura para não emagrecer, essa conta não vai fechar. Porque você precisa de um teor mínimo ali, que é interessante para seu corpo funcionar bem. E tem a proteína, que é a nossa briga diária, porque a população, ela não chega nem perto do consumo básico de proteína diário, que ela tem essa função mais estrutural. Então, existe muito essa questão da proteína para o emagrecimento e tudo mais, porque a gordura, ela não é uma boa fornecedora de energia. Perdão, a proteína. Ela não é uma boa fornecedora de energia. Logo, o corpo não quer estocá-la para usá-la como energia, né? As duas primeiras fontes que a gente vai buscar, que o corpo vai sempre buscar, é o carboidrato e a gordura. Mas uma vez que você consome também a proteína em excesso, na ausência desses dois, o corpo vai se adaptar e vai utilizar. Mas, partindo da sua pergunta, o que é importante? Os três. Você precisa consumir os três e em quantidade adequada, não é só consumir. E qualidade também, né? Porque tem carboidratos e carboidratos, gorduras e gorduras, Qual é né? a quantidade ideal de proteína hoje em dia, assim? Pra uma você, pessoa? saúde, pensando em saúde, seria 1,6 por quilo de peso. Pensando em 1,6 gramas. 1,6 gramas por quilo de peso. Pensando em hipertrofia, 2,0 por quilo de peso. Pensando em emagrecimento, 2,5. No emagrecimento, ela acaba sendo mais importante do que na hipertrofia, por esse fator que a gente combinou. Ela não é uma boa formadora de gordura. E tem algum alimento hoje em dia que tipo, é muito bom, porque fornece bastante proteína que você gosta de indicar e utilizar? Frango. Carne. E assim, os principais... as principais fontes são carne, frango e peixe. A gente tem algumas que são secundárias, ovos, leites e derivados, mas é que elas não chegam nem perto ali da quantidade. Enquanto, por exemplo, um ovo tem aí na média de 6 gramas de proteína, 100 gramas de frango tem na média de 25. Então, destoa bastante. E enquanto um ovo tem basicamente a mesma proporção de proteína e gordura, de proteína, ele tem de gordura. Então, ele não é uma fonte só proteica, como por exemplo, o frango e o peixe. Então, é por isso que vocês precisam de mim, porque equilibrar tudo isso não é fácil. É muito difícil. Exatamente, eu tava aqui pensando na minha alimentação. Sobe 2, desce 3, vai pra cá. Faz as contas. Exatamente. Ô, Lu, e assim, pensando das pessoas que, né, são vegetarianas ou veganas e não comem carne, tem alguns grãos que também têm esse papel de auxiliar aí na entrada da proteína. Então, a principal falha nesse sentido é querer introduzir um grão só. Porque, por mais que eles sejam fontes de proteína, a gente tem ali... Eles não são proteínas completas, como é a carne e como é o frango. Então, para que a gente consiga um bom aporte proteico a partir de proteínas vegetais, a gente precisa associá-las. Para que, assim, elas formem proteínas completas. Entendi. Então, muitas das vezes, a pessoa que ela é vegetariana, ela vai ter que ter uma atenção e associar algumas fontes de grãos para que ela consiga, de fato, ter essa alimentação eficiente a partir de proteína vegetal. Isso é legal, porque hoje em dia tem muitas pessoas, né, que são vegetarianas e precisam ter essas informações. Sim, não tem, ela não tem nenhum atletas, tipo de... né? Desde que ela faça de forma adequada, ela não vai ter nenhum tipo de prejuízo em relação, enfim, aos benefícios de uma alimentação mais proteica e tudo mais. Legal. E ainda falando de alimentação, qual o momento que a suplementação entra aí? Quando a base, isso que a gente vem conversando, tá fechadinho. Então, a suplementação, ela é cereja do bolo. Porque acho que às vezes as pessoas fazem o contrário, né? Exato. Vou suplementar.
Que Na aí, verdade, Mas a alimentação base aí- não tá adequada. A suplementação, o nome já diz, né? Ela é um complemento. Ela não deve ser. E a principal questão que eu vejo na nossa situação atual é isso, é que as pessoas... Eu digo assim, as pessoas não fazem o básico e reclamam que o avançado não funciona. Então, as pessoas, elas querem mais disposição, mas elas não querem descansar, dormir. Elas querem fazer detox, mas elas não bebem água. Elas querem tomar polivitamínico, mas não querem comer fruta e legume. E não são coisas que substituem. No máximo, complementam, maximizam, mas não substituem. Então, você só vai ter realmente benefícios genuínos da suplementação se essa sua base estiver muito bem estruturada. A base da alimentação, tanto que nos meus primeiros atendimentos, eu entro com uma coisa que eu acho muito fundamental, Alison. Isso aqui realmente ele precisa entrar agora. Mas a suplementação, ela vem nas consultas subsequentes, né? Em que isso aqui, a primeira consulta é o que eu chamo de arrumar a casa. Então, a gente vai identificar o que está errado ali, tentar corrigir, e eu ainda digo para ela, isso aqui é uma proposta inicial. Porque as pessoas têm muito disso, né? Ah, beleza, eu vou pegar esse papel, eu vou sair, vou fazer, vai ser lindo. Não vai. Não vai. Não é tão fácil assim, né? Tão Na rápido. prática, você vai esbarrar em um monte de dificuldades e tudo bem, não é você não é especial por isso. Todo mundo é assim. Você vai voltar pra mim e falar, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, isso aqui deu certo, isso aqui não deu. E a partir dos seus resultados, dos seus feedbacks, a gente vai reajustar até que isso fique confortável, viável na sua rotina. Isso é muito legal, né? Eu acho que um dos diferenciais da tua proposta é oferecer uma consultoria, um acompanhamento constante. Não é assim, fez a avaliação, tá aqui a tua dieta, as tuas orientações, volta daqui 2 meses. Porque a gente tem uma série de desafios no mundo de hoje para você chegar nesse arrumar a casa. Né? Eu falo por experiência, assim, você tem o desafio da rotina, que é o que você falou, tem que caber no contexto da pessoa e nem sempre algumas coisas que são propostas são viáveis. A gente tem, muitas vezes, desafios econômicos, financeiros, porque a gente sabe que hoje em dia tá melhorando, mas, olha, você vai comer muito frango, o ideal é que seja um frango sem hormônio, sem uma carga de hormônio, não, no mundo perfeito. Eu tô revirando o olho. Né? No mundo, sei lá. E qual o custo disso? Que você vai no mercado, você quer comer uma qualidade melhor com orgânico ou com coisas assim, você já sabe que o valor é mais alto. E como você acessa isso com o financeiro que você tem? Então, assim, são tantos desafios que é o que você falou. Você não vai de cara conseguir, perfeito, funcionou. E tá tudo bem. Bom se fosse assim, né? Eu tenho, 5% do meu público, já peguei pacientes que pegaram o negócio e foram e fizeram, eu falo, é isso? Não, tá tudo certo. Mas só 5%, né? E olhe lá. E uma dúvida minha, por exemplo, eu sou uma pessoa que hoje eu como todas as verduras praticamente, mas eu tenho muito problema com fruta. Você é aquele caso que eu falo, meu Deus, como assim? Que fruta é muito melhor. Exato, eu tenho gostoso, muita né, comer dificuldade. fruta. E eu sei que muita gente às vezes esbarra nessa questão de não vou passar na Nutri, porque senão ela vai querer que eu coma uma coisa que eu não gosto. Então, por exemplo, eu não consigo comer fruta. Pra falar que eu não como, a única que eu como é banana nanica. E tem que ser nanica e ela tem que estar madura. O resto eu consigo tomar suco dependendo da fruta. Como que você consegue dar suporte pra essas pessoas? Porque eu sei que a fruta... Tipo, como que você vai conseguir substituí-la por outra coisa, sabe? Não vou substituir, você vai tomar açúcar e comer banana nanica. Em maior quantidade, é tipo isso. Exatamente. Onde vai entrar fruta, vai entrar suco de fruta. Lembra que existe o ideal e existe o que você consegue fazer. E é isso aí. A gente vai tomar suco de fruta, é o que você dá conta? Bora lá. Porque, beleza, você não vai, então, essa é a sua limitação e você vai deixar de procurar ajuda por isso. O quanto você perde? Sim. Mas é a mentalidade de muita gente, né? Você tem muito mais a ganhar. Já que eu não me encaixo no mundo perfeito, é melhor então nem não vou nem começar, começar, né? Exato. Não, você perde muito por não fazer o máximo que você consegue. As melhores pessoas que têm os melhores resultados não são as que fazem tudo perfeito. São as que fazem o melhor que podem na situação que estão. Elas ganham nisso. Elas ganham exatamente nesse contexto. Perfeito. Eu fazendo uma consultoria já. Isso que você falou é muito legal, porque a gente tá sempre procurando o ideal, o perfeito, né?
E isso muitas vezes é igual a não fazer, ou é igual a não tentar, né? Te assim, barra, não, né? Te barra aí, né? Sim, e o que acontece, que eu vejo na prática? As pessoas têm... Isso é basicamente das pessoas que têm mentalidade de 8 ou 80. Então, são aquelas pessoas que falam assim, não, mas quando eu pego a dieta pra fazer, eu faço. Só que aí ela desbarra na primeira dificuldade, ela fala, não consegui Quanto fazer tempo perfeito. isso dura, né? Não consigo fazer perfeito, então deixa isso pra lá. E aí ela volta pra estaca zero, ela não volta pro meio termo, ela vai lá pro... Que é, ou ela faz tudo ou ela não faz nada. E a vida não acontece nos extremos, né? No contexto que a gente tá atualmente, a vida, ela é... Oscila. Ela oscila bastante. Sim. Eu lembro que quando eu fui passar na primeira avaliação com a Lu, eu cheguei pra ela e falei assim, olha, tem uma coisa que eu não abro mão. E é melhor eu já te contar agora. Daí ela falou assim, o quê? De sexta-feira eu como pizza e tomo vinho. Eu não abro mão disso. Como que a gente pode negociar? E A pessoa aí? já chega colocando condição, né? Veja bem, né? Eu não abro mão da minha pizza da sexta-feira. Daí ela conversou comigo e falou, não, olha, mas tá Não tudo tem bem. problema, Você não né? precisa abrir mão disso. Eu Né? fiquei Não bem- é algo que você tenha que abrir mão. Eu fiquei bem Ai, já me tranquila deu um agora. alívio no coração. Já foi uma coisa tipo, jura? Eu não preciso trocar isso por ricota? Você tem certeza? Ufa! Tipo, É tipo ela não por não um falar que eu preciso omelete comer de outras abobrinha, frutas. né, É assim. só comer mais a banana nanica e tomar mais suco. Carol, mas Carol é agora foi basicamente. impactada. É- Carol foi impactada agora. Ela vai me obrigar agora a tomar suco todo dia. Não, e assim, outro ponto que eu falo sobre isso, assim, você proíbe de trabalhar, de tomar refrigerante? Eu falo, não. Eu trabalho com adultos, o que eu faço é orientar. As decisões são você que toma. Eu vou, no máximo, te explicar os pós e contras, mas essa decisão não é minha. Nem me cabe aí nessa situação. Então, eu não proíbo ninguém de nada. Eu vou entender o que essa pessoa vai fazer no contexto dela pra ser um negócio assim, redução de danos. Vamos de redução de danos. Compensar. Isso, e é sempre pensar no objetivo, porque talvez uma coisa que as pessoas não tenham tanta percepção é que existem cenários diferentes. Se o seu objetivo é reduzir peso, a sua flexibilidade no cardápio vai ser muito maior. Se você tem um corpo já legal, se você tá no seu peso adequado e você quer melhorar isso, a gente tá falando de melhorar algo que já é bom. Isso vai te exigir um esforço maior e as restrições também são maiores. Então, quanto mais específico é o seu objetivo, mais específico você vai precisar ser. Menos exceções você vai poder abrir. E aí, de novo, vai de escolha. Se você quer fazer isso, tá tudo bem. Tem algum alimento, assim, muito específico que realmente quando o cliente chega pra você e fala, ai, porque eu faço isso? Você fala, cara, não, isso aqui precisa realmente mudar. Tem algum alimento que é muito vilão? Tipo, muito, muito vilão? Cara, eu como salsicha. Ah, então tô tranquila. Tantã! Polêmica no podcast. A Nutri Come salsicha. Ah, tá tranquilo. Você sabe que é um Nossa, discurso. dá até um Netflix. Então eu vou continuar O que comendo eu hot defendo dog. nesse sentido? Não existem alimentos proibidos. O que existe é frequência e quantidade inadequada. Então, você pode comer absolutamente tudo que você quiser. Desde que em quantidades moderadas e, obviamente, que não todos os dias. E que você não tem uma intolerância a isso também, né? Não, Que é outra partindo situação. do pressuposto que isso não sim. tenha nenhuma questão clínica e não te faça mal, né? Que seja algo que você goste. Legal. Então, não acho que você precise excluir, na minha opinião, nada. Né? Enfim, você falou, pra mim um crime é comer miojo. Eu odeio miojo. Eu aprendi a cozinhar pra não comer miojo. Meu Deus, eu amo miojo. Nossa, Deus Nossa, me livre. Deus. Nessa primeira fase de mim- mudança, aos 18, pra capital, comprei uma caixa de miojo. Falei, bom, vai ser isso aqui, né? E não fazer nutrição. No primeiro que eu fiz, falei, não come isso aqui nem a pau. Jura? Devolveu a caixa. Nossa, eu queria ser assim. Não, nem a pau. Miojo pra mim é tipo comfort food, assim. Ai, sabe aquele dia que você tá, ai, tô tão assim, ai, vou comer um miojinho. Você Nossa, faz vai rapidinho, ajustar. 3 minutos. Vai ajustar. Então é isso, assim, do termo do não saudável, não existe nada proibido, que é uma coisa que as pessoas têm esse tabu, né, essa coisa, que a gente vai administrar nesse sentido quantidade e frequência. E da parte do permitido, do saudável, você não precisa comer de tudo. Se você comer um alimento de cada grupo, a gente já vai lidar com isso, que é o que nós temos. Mas o que eu percebo na prática é que as pessoas vão se abrindo. Então, elas falam, dá pra comer isso aqui também. Às vezes é a forma de preparo, né? Às vezes, eu vejo muito crença, assim, tipo, ai, não, imagina. Inclusive, ontem eu tava atendendo uma paciente que o jantar dela era uma questão, assim,
porque ela não queria comer comida. E hoje ela faz marmitas e congela. E isso partiu dela, assim, no decorrer do tratamento. Ela falou, não, vou fazer uma comida porque não tá me sustentando e eu tô sentindo necessidade. E ela partiu dela, ela faz as marmitas, ela já tá colocando legumes que ela não comia. Eu falei, meu Deus. Que bênção, né? Que maravilha. Fiquei bem mais tranquilo agora. E assim, são ciclos que podem ser te levar para lugares melhores ou ciclos que podem te levar para lugares muito ruins, né? E eu vejo que, assim, infelizmente, no contexto mundial que a gente vive, a comida que tem baixo qualidade nutricional, ela é mais barata, ela é mais fácil de acessar. O que é industrializado, o que é processado, está ao nosso alcance a qualquer momento. A gente vive nesse cenário. Se você entra num aplicativo aí para pedir uma comida, ao passo que uma batata frita e uma coxinha custa, sei lá, super acessível, você vai pedir um combo de salada, é muito caro. Sim. Então, comer bem hoje não é fácil, né? Não é o acesso financeiro e tudo mais. Então, eu acho que a gente já lida com uma barreira inicial, com um desafio inicial, que é como simplificar o que é bom. Né? Tornar tudo isso, olha, não, é simples você comer legumes, você não precisa fazer, nossa, uma estratégia quase que de guerra na sua casa para conseguir preparar legumes, é simples comer, né, ter uma refeição balanceada. Então, acho que isso ajuda muito também, quando você vai quebrando esses paradigmas aí, mostrando para a pessoa que pode ser simples, ter uma rotina mais saudável, também ajuda bastante, né? Com certeza. E você está trazendo uma questão do curso que eu não vou ser hipócrita e dizer que não existe. Mas existem outras formas de você consumir que o preço é super acessível. Então, você comparou aí coxinha com batata frita, né? E salada. Mas se você compara, por exemplo, uma pizza com uma refeição, o preço ali tá meio que pau a pau também. Então, sempre existem possibilidades. É a questão da gente treinar o olhar pra ver o copo mais cheio e não meio cheio e não meio vazio, assim. Existem já, eu concordo, tem muitos lugares que as saladas têm um preço que você fala, poxa... É uma delícia, mas é caro. Alface, isso aqui. Como é que pode, né? Ser tão caro o alface, né? Mas tem opções que são legais e que cabem no orçamento de qualquer pessoa. Legal. E que às vezes você comer bem uma refeição vai te sustentar tão mais do que você comer qualquer bobagem, né? Que custa barato. Exatamente, e que vai te trazer uma série de prejuízos no longo prazo. E às vezes, uma coisa que eu digo também é cozinhar emagrece. Porque você tá totalmente no controle da situação. Você controla o que você vai comer, a forma como você preparou. Então, e você separar esse tempo, se organizar dessa forma, pra você, o que você tem de ganho financeiro em relação a isso, né? Quando você desprende do iFood, você Nossa, fala, gigante. caramba, o que eu recebo de pessoas que falam isso pra mim, né? Que falam assim, Luana, o que eu fiz de economia de supermercado e de iFood, paga o seu tratamento. E continuando ainda nessa parte de ingestão, quando a gente fala de ingestão de líquidos em si, como que funciona? Qual que é o ideal? Tem um cálculo pra cada pessoa? Como que você administra isso para cada um? O cálculo, ele é por quilo de peso. Então, um cálculo legal, assim, que dá uma quantidade interessante, é 0,35 ml por quilo de peso. Então, não faz sentido, né? Essa recomendação de 2 litros, ela é geral, visto que eu sou de um tamanho, né? Deixa eu até ver quanto que é o meu aqui. Mas essa média é bem bacana, que é 35 ml por quilo de peso. E outros tipos de líquido também entram nessa contagem? Ou a gente tá falando só de água? Olha, para a fins de hidratação, eu gosto de contar água e chás. Porque senão a pessoa, né, espertinha que ela já acaba... A cara de quem eu faria isso. Eu já tava aqui colocando a cerveja no meio dos líquidos, cara. Não, mas já vai querer cervejinha. Eu não bati minha meta de água, mas hoje é sexta, eu vou tomar Não minha pode, cerveja. não entra, não. Será? Tem certeza? Pra caramba, quando eu tomo cerveja. Tá super detox. Então, e aí, nesse sentido, eu gosto que tem essa média de água que vier de mais adicional, beleza. Um plus. Entendi, a sua cerveja é um plus, tá? Ih, eu preciso tomar 2 litros mesmo. E não dá pra ser meio litro de cerveja. Não dá, né? Não Cerveja dá. vai ser um plus nessa vida. Tudo bem. Que vai fazer esse detox. Fiz as contas aqui, eu preciso tomar 2 litros. Ô Lu, e assim, se você pudesse falar assim, quais seriam... Eu sei que é muito difícil isso, porque nada aí é geral. Mas, sei lá, algumas dicas simples pra quem... Sei lá, não sabe por onde começar, ou, óbvio, além de procurar a Luana, né? Ou uma nutricionista perto de você.
A Lona atende online, inclusive, já Ah, fazendo é um verdade. merchan. Não, que estou já acessível para todo o aproveitando. país. Exato. E, aliás, Isso não é só no importante. país. Então, É só né? entrar em contato com Atende. a gente que a gente direciona Exatamente. e a Lu faz o atendimento. Olha, como você disse, são muitas questões, mas as dicas gerais é partindo do que a gente vem conversando primeiro. Não tenha em mente fazer tudo perfeito. Muito provavelmente nas suas primeiras tentativas não vai acontecer. Então, você de cara quebra esse padrão de não consigo, isso não é pra mim. E a gente já começa a trabalhar um mindset pra esse jogo que é extremamente importante, que é fundamental. O segundo ponto faça mudanças gradativas. Então, assim, não queira mudar tudo de uma vez. A possibilidade de você falhar nisso é muito grande, porque a gente tá falando de mudar hábitos. É uma coisa que você faz todos os dias da mesma forma. Então, incorporar os hábitos aos poucos é uma coisa fundamental. A partir do momento que você valida um, você vai para outro. Então, se hoje você não bebe 2 litros de água, beleza. Sua primeira meta vou tomar 2 litros de água. Estou tomando 2 litros de água e tá tudo legal? Vamos pro próximo. Qual que é o próximo? Sei lá, não como salada todos os dias. Ótimo. Vou beber 2 litros de água e pôr uma porção de salada todos os dias. Validou isso, você vai pro próximo. É assim que a gente constrói um negócio a longo prazo e de forma duradoura e eficiente. E as pessoas pecam muito no básico, né? Você tá trazendo dicas. É o que todo mundo tá careca de saber. Mas aí a pessoa pega a prescrição, olha pra mim e fala, é só isso? Eu falo, é só isso. Você faz? Ela fala, não. Eu falo, então. E aí, agora? Então. É simples assim. E as pessoas às vezes ficam se prendendo às modas do momento, né? A moda do momento é, sei lá, o jejum intermitente, a dieta, não sei o que. Acha que isso serve pra qualquer pessoa em qualquer circunstância, né? Dietas e tipos de dietas são ferramentas. Então as pessoas perguntam, você é a favor de jejum? Você é a favor de, sei lá, dieta paleo? Não tem como ser a favor ou contra, é uma ferramenta. É a mesma coisa que você perguntar se eu sou a favor de um martelo. Depende da situação, Depende. o martelo cabe, né? Depende. Senão precisa de uma chave de fenda, né? Exato. Então, assim, eu sou da corrente de testar. O que funciona pra você? Então, eu tô a todo momento falando aqui, a gente tá entendendo o que funciona. Porque nisso, eu tô trazendo a pessoa pra mentalidade que é necessária. Então, assim, todo o meu discurso é pautado no longo prazo, porque é de fato o que eu acredito. Eu não acredito de você fazer um jejum por 30 dias e chegar no peso que você quer, vai te trazer o resultado. Pode te trazer o resultado pra ir numa festa. Imediato ali só, Pra né? entrar num vestido, pra fazer uma viagem. Mas assim, e brincar com seus filhos, né? E conseguir levantar da privada quando você Ter estiver idoso. energia. Você precisa de força, você, tipo, Ela pegou, né? Você É. viu? Tipo assim, Ela né? sentiu, E porque ela é brincar mãe, com né? seus filhos, né? Sai murchando aqui. Não, assim, eu realmente acredito em mudanças que são pequenas e constantes. Porque eu acredito muito nesse jogo do longo prazo, para você fazer coisas significativas. Tudo que a gente faz de significativo na vida demanda tempo e energia. Então, a gente vem desse contexto que a gente precisa equilibrar pratos. Não é uma coisa simples, as pessoas acham que é a coisa mais simples do mundo é emagrecer e, enfim, mudar hábitos, e não é. Então, tanto que a grande maioria começa, né, e para ali nas primeiras, mas porque elas não têm essa coisa de beleza, tá tudo bem, amanhã eu começo de novo. Elas esbarram e falam, ai, deixa pra lá. Eu acho que isso consegui mesmo agora, não vou mais, né? Isso acho que vai criando uma liberdade também, né? Se a pessoa tem uma alimentação bem saudável, regrada durante a semana. No final de semana, ela vai numa hamburgueria, ela não vai ter aquele problema de, nossa, tô comendo um hambúrguer. Ah, não, eu prezo muito nisso. Eu oriento isso principalmente para pacientes que estão em emagrecimento, né? Que isso precisa estar dentro da nossa conta. E é qualidade de vida, eu acho, né? Mas que é importante, porque como você tá numa constante, você precisa de respiros, né? A gente tem muito um vínculo afetivo, a gente tem muito um vínculo social com comida. Eu ia falar isso. Eu também. É impressionante como faz parte da nossa cultura, né? O Exato. almoço de domingo, é a cervejinha na Exato. sexta-noite, Do sábado e do domingo. Daqui, daqui. Mas tem muito contexto social mesmo, né? Sim, a comida ela envolve muitas coisas. E as pessoas que às vezes não têm sucesso nisso é porque elas consideram uma coisa só. Elas não olham para a questão de uma forma global, entendendo tudo que está envolvido ali
nesse contexto. Eu já ouvi o relato de um cliente que ele falou que ele estava num processo de emagrecimento, e a gente sabe a dificuldade de uma pessoa com deficiência ter o emagrecimento de uma forma mais rápida, por questões de atividade física mesmo, enfim. E ele estava fazendo uma dieta bem restritiva, ele não estava mais tomando cerveja por conta disso, logo ele não saía com os amigos, porque quando os amigos saíam, os amigos iam pro bar. E ele não queria ir pro bar para ficar os outros bebendo e fazendo e tendo aquela interação social e ele se sentir excluído. Então ele simplesmente, por um período, parou de sair. E aí eu até cheguei a comentar com ele. Eu falei, cara, eu não acho que isso é muito benéfico pra você. Porque você, às vezes, está fazendo uma coisa pra melhorar isso e você tá deixando de fazer uma outra coisa que é muito importante, que é a parte social, é a parte psicológica, sabe? Chegar nesse equilíbrio. Né? Exato. Então, acho que as pessoas têm ainda muito esses tabus com a Nutri. De, ela vai me restringir, aí eu vou ter que parar de fazer, vou ter que parar de sair. E não é isso. Tem nada a ver com isso. E daí entra aquela coisa que a gente falou lá no início, de criar um vínculo de parceria. Porque o que eu recebo de gente que tá na minha frente, fala assim, fiz nada. Sabe tudo o que você pediu? Não fiz nada do que você me pediu, e aí? E agora? Falo, vamos de novo, né? Assim, não funcionou, o que aconteceu? E aí eu vou tentar entender o que aconteceu e o que a gente precisa fazer a partir daí. Mas preciso, porque senão a pessoa fala, não fiz nada, não vou nem lá. Não vou nem falar pra Você ela. tem vergonha de voltar, né? E eu dou risada. Não fiz nada. E eu começo a ir. Falo, ok, então vamos de novo. E é o melhor caminho ser sincero, né? Porque senão também... Assim, o que eu te falei, eu realmente acredito nessa filosofia do longo prazo. Então, todo o meu discurso é construído ao redor disso. Porque quando a pessoa chega pra mim, ela não chega naquela ansiedade de que eu vou fazê-la perder 10 quilos em um mês. Porque eu não vou. Eu não tenho esse objetivo. Se esse é o seu objetivo, tudo bem. Tem outros profissionais que possam te acompanhar e fazer dessa forma. Comigo, é a gente construindo ali passo a passo, entendendo, porque eu quero muito que isso seja pra sua vida. Eu não quero que isso seja por um mês. É perfeito. Eu passei com a Lu, né? Aí um tempo depois eu tava devendo um parecer pra ela, né? Um retorno, uma volta. Aí um dia eu tava aqui não acreditando, fui procurar alguém. A hora que eu abri a porta do consultório, eu dei de cara com ela, deu... Eu não queria te encontrar hoje. Olhei pra frente. Sinceridade é te tudo. encontrar hoje. Beijo, fui. Fechei a porta, me pirulitei. Mas é isso, não adianta. A gente... O contexto volta pra gente, né? E é muito assim... Quem ainda não entendeu, porque isso é uma chavinha, né? Ela vira aos poucos. As pessoas vão aumentando o nível de consciência e à medida que elas vão aumentando esse nível de consciência, elas vão se movimentando. Então, quando algumas pacientes chegam para mim em consulta, não tiveram redução de peso, mas falam assim, não, mas aí eu percebi que eu faço isso, isso e isso. E eu percebi que eu me comporto X e X de tal maneira. Eu falo, maravilha. Então, a gente saiu de um contexto que a gente não sabia o que estava acontecendo para um contexto que a gente tem o que trabalhar. Entende, né? Então, não tem como você resolver... Né? Tá vindo pro voluntário. Exatamente. Não tem como você resolver um problema que você não sabe que tem. Verdade. Então, a gente vai criando, né? Aumentando esse nível de consciência. A partir do que vem sendo relatado, a gente vai traçando possibilidades do que poderia ser feito ali naquele momento. E por outro lado, como tudo na vida, né? A cada conquista, a cada mudança de chave, você se sente melhor, você fica feliz com o seu mais feito, seguro. Isso vai melhorando a autoestima, vai melhorando o seu bem-estar, que te dá mais motivação para ir pro próximo objetivo, e você entra num outro ciclo, né? Exatamente. Que é um ciclo que vai te levar para um lugar melhor e não aquele que você tava de, eu não consigo, logo eu vou comer mal mesmo, logo, né, não durmo bem e assim por diante. Então, cada conquista, ela te motiva para ir para a próxima, né? Você tá trazendo essa questão do eu não consigo e eu arrumo um pouquinho de confusão com isso, assim. Porque, principalmente no emagrecimento, que as pessoas falam assim... eu já tentei e não consegui. Eu falo, então você tentou pouco. Aí a pessoa fica putaça. Imagina que eu já fiz isso, aquilo, outro. E eu falo, deu certo? Ela fala, não. Eu falo, então você tentou pouco. Aí ela fala, mas eu já fiz dieta disso, dieta daquilo, né? Eu falo, maravilha, a gente vai partir daí. Isso aí você já sabe que não funciona. A gente vai tentar entender o que pode ser feito, né? A partir do que o que você tentou, a gente exclui. A gente não vai fazer de novo. A gente vai tentar a partir daí. Mas Luana, mas eu vou tentar até quando? Até dar certo.
Se não deu certo é porque você tentou pouco. É que a gente é muito imediatista, né? A gente quer tudo que seja que é resolvido pra ontem, mas não é assim, não funciona Nada assim. na vida. Ainda mais quando a gente tá falando do corpo humano, né? Exato. E assim, não é nem só a parte fisiológica. A parte fisiológica, emocional e comportamental. Sim. É como exercício, né? É a mesma coisa. A gente quer fazer, sei lá, 3 dias e quer ficar sarado. E aí você quer ficar 2 semanas fora da academia e não quer perder nada. É que nem o pessoal começa a treinar, sei lá, em agosto do final do ano, porque quer estar bem no verão. Cara, pouquíssimo tempo, sabe? Não tem como. Puxado. E o foco que tá cada vez mais na qualidade de vida, na saúde, na longevidade de uma série de coisas, né? Quem você quer ser daqui tanto tempo, né? Eu tava ouvindo uma matéria que saiu essa semana que a cada 10, o pessoal que tá recebendo... Eu não lembro agora se foi... Não quero nem falar instituição errada, mas qual das instituições aqui de São Paulo de pesquisa vinculada aos hospitais, que a cada 10 crianças, fase assim, criança para pré-adolescente, 9 não realizam o mínimo de atividade física semanal recomendado, o mínimo. E considerando que eles estão no período escolar, onde a educação física faz parte da formação desse ser. O quanto que a própria disciplina da educação física não é levada a sério numa fase de desenvolvimento físico tão importante. E que naturalmente aconteceria, né? Pelo menos acontecia antigamente. E isso é um problema gravíssimo, porque não é um problema para hoje. É um problema para todas as próximas fases da vida daquela pessoa. É um problema estrutural, é um problema do sistema público de saúde, é um problema muito grande, porque como essa pessoa vai ser aos 70 anos, né? Qual o custo de vida que essa pessoa vai ter, considerando a quantidade de medicamentos, tratamentos e acompanhamento que ela vai precisar, porque ela não fez o básico lá atrás, porque isso não foi ofertado, seja no sistema de educação, seja pela família, o estímulo, ou qualquer coisa do gênero, né? Exatamente, é o que eu tô falando. Como eu gostaria de ter tido essa cultura desde criança, assim, de ter sido implementada em algum esporte, porque o exercício é o meu calcanhar de Aquiles. Eu faço, mas assim, deixo extremamente claro que nunca foi por prazer. Ai, Luana, você tem que tentar outras coisas. A gente faz com a dieta, né? Você tem que tentar, né? Eu já fiz tudo, gente. Já fiz crossfit, já fiz treino no parque. Não gosto. E aí você entendeu o que você precisa. É isso. Às vezes é isso. A gente tem que... A gente procura muito fazer só o que a gente gosta, mas a gente tem que fazer coisas por obrigação mesmo. Eu faço. Até porque faz parte. Você vai ter que tomar remédio e não vai ser por obrigação? Ninguém gosta de ficar tomando remédio, você concorda? Você não gosta de gastar sei lá quantos reais na farmácia pra ter que ficar ingerindo remédio. Mas você vai ter que fazer isso. Porque você não fez o que você precisava antes, porque você ficou procurando só o que você gosta, né? Então... E você trouxe aí um cenário da criança, né? E na prática, o que a gente vê? O que é assim... A gente vê adultos que comem ali mais ou menos, que não tem, né, essa vivência desde criança de comer bem, de se exercitar e tal. Então, esse adulto, ele vai pra vida, ele come ali mais ou menos, em um determinado período, ele começa a focar em uma área da vida. E, né, com esse foco aumentado em uma área, normalmente a profissional, meio que ele esquece todo o resto. Então, ele passa a comer o que dá, a hora que dá, do jeito que dá. O rebote disso vem, que é o peso. E junto disso, não só esse peso, né? Como ele tem essa rotina extremamente estressante, que demanda muito dele, ele acaba criando esse vínculo emocional com a comida. Então, comer é o único momento de prazer do dia dele. E, paralelo a isso, ele vai, então, ficando essa pessoa completamente estressada, completamente acima do peso. E você vê pessoas, assim, apáticas. Apáticas. Você fala, Luana, não tem energia para nada. Como? Você faz um exame nessa pessoa, todas as vitaminas dele estão no pé. Né? Além das vitaminas, isso obviamente mexe também ali nos hormônios. Então, ele tem todos os fatores plausíveis para não ter nenhum nível de energia. E essa pessoa faz o quê? Já nesse sentido. Ela já começa aí com questões emocionais, então ela parte para um anti-ansiolítico, ela parte para um antidepressivo. E é claro que essa pessoa, por ela estar apática, é claro que essa pessoa está apática. E já partir para isso, assim... Não tem matéria-prima para formar serotonina no corpo dela. Então, tudo vai culminando para que essa pessoa só
é um organismo em disfunção, né? Em Exatamente. disfunção. Daí Exatamente. o recurso para tirar a pessoa daquilo vai ser o medicamento, Que mas até se dá não uma, mudar, dá uma mas se não aliviada, mas mudar não o- resolve, né? a A gente tá causa. tratando sintoma. Por Mas isso que isso é tem, o que eu mais tem a percebo. frase, né? Você é o que você come. Absorve e digere. Olha aí, com um complemento. Essa parte eu não sabia. Pô. É, porque nem tudo que a gente come, dependendo de como tá o seu intestino, você vai verdade. absorver. Ô Lu, assim, muito obrigada mesmo por todo esse Imagina. bate-papo. Eu acho que isso abre uma série de discussões, né, tá? Assim, e de trazer valor mesmo para a tua especialidade dentro do programa de reabilitação, da importância das pessoas estarem bem orientadas, bem acompanhadas nesse sentido, para ter qualidade de vida, para se sentirem dispostas, para cuidar da saúde a longo prazo, né? E abre também para o pessoal que acompanha a gente no Instagram, no YouTube, né? Que acompanha a gente aqui em todos os formatos. Também trazer mais dúvidas para a gente, trazer mais Sim. perguntas. A Luana tá aqui com a gente, né? Sim. Para responder essas dúvidas. A gente grava vídeo, né? Tá? Faz E é legal aqui. eles saberem que a gente tem um quadro dentro do nosso Instagram que é o Você Sabia. Então, as pessoas mandam as perguntas e a gente vai direcionando para os profissionais. Então, Perfeito. se a pessoa viu esse podcast, ela tá com alguma dúvida, ela pode escrever pra gente lá no Instagram, que a gente pede pra Lu, ela grava um vídeo explicando um pouquinho sobre isso, né? Porque acho que a nossa ideia com o podcast é disseminar informação Com e certeza. quebrar os tabus. Trazer mais exemplos. Muito obrigada mesmo, viu? Um prazer bater Imagina. esse papo com você. O prazer sempre- foi todo meu. Espero ter... Posso fazer pergunta depois? Claro, lógico. O Rafa tem pergunta, gente. Um E aí? segundo aí. Ô, Lu, Sim. como que a gente lida com os desejos? Assim, eu faço marmita, como bonitinho, mas eu tenho um desejo de McDonald's, Pizza Hut, muito, assim. É um desejo Não igual só o eu, meu acho da que o mundo pizza. tem. Como você lida com o desejo e não vai comer? Isso é construído, porque você tem outros desejos que não sejam comida, confere? Você atende? O dia que você acorda lá na sua casa assim, você pensa, ai, que saco, eu tô com desejo de não trabalhar hoje, você não vem? Você vem. Você vem? Então, isso a gente precisa aprender a trazer pra comida esse olhar um pouco mais crítico também, assim, de estou com muita vontade, mas ok, eu vou passar dessa vez pra comer ali no final de semana. Então, mas tô falando a questão do fim de semana mesmo. Porque eu sei que eu tenho essa liberdade de poder comer uma coisinha pior, mas eu não quero. Como que eu consigo vencer? Desse jeito que você falou, certo? Você pode... É desenvolvendo isso, construindo esse senso crítico ao redor, porque não tem mágica. Eu adoraria falar pra você, não, se você tomar um chá de alecrim, isso vai passar assim. Isso não existe. Então, a gente realmente precisa trazer essa visão crítica que a gente tem para as outras áreas da vida para a nutrição, né? Para a alimentação. Porque muito da alimentação muito ruim que as pessoas fazem no dia a dia é por não ter nenhum tipo de senso crítico. Por não avaliar assim, caramba, eu já comi um McDonald's ontem à noite, eu não vou almoçar sanduíche de novo. Vou fazer uma refeição decente agora. E dali, outro dia, eu como o McDonald's. E a gente quer se convencer dos nossos próprios argumentos. Sempre. Não é, Rafa? Eu não sei se você é assim, mas eu sou muito assim. Poxa, eu tô tão cansada, eu mereço. trabalhei tanto, eu mereço comer esse chocolate. Eu mereço comer esse McDonald's aqui. Às vezes merece, mas não todo dia, né? Não, e assim, pô, você tá cansado já, você já tá sem energia, você já tá esgotado, você merece descansar, não necessariamente comer Nossa, determinada essa é coisa, uma né? frase- A essa gente é uma das troca minhas- dos muito, meus- né? A gente troca, Sim, vai lá no verdade. emocional e vai no que te E a traz gente um conforto negocia, né? emocional. A gente negocia com a gente mesma, né? Eu negocio. Quando eu tô muito cansada, eu negocio também. E eu percebo a gente fazendo essa jogatina. Mas e se eu comer e aí eu, de repente, eu faço mais uma hora de esteira, assim? Sabendo eu que a conta não fecha. Mas, enfim, a gente... Pra mim, nesse sentido, o mais apropriado é entender os benefícios disso. Então, quando você valida, tá, por que que eu não tô comendo? Porque isso vai me gerar... Beleza, eu vou, sei lá, ter mais qualidade de vida, eu não vou me sentir mal, não vou ganhar peso. Você precisa entender o porquê que você tá fazendo. Pra validar pro seu cérebro mesmo, porque isso é uma coisa neurológica. Tem que começar pelo porquê, né? Exatamente. Eu respondi a sua pergunta? Super. E é o que você falou, né? Você é uma nutri que também come coisas que não são o Ah, ideal. Come salsicha, cara. Como salsicha. Você toma cerveja? Tomo. Ah, então tá tranquilo. Não A existe Lu gosta nada. de vinho também, né? Igual eu, né, Lu?
Ótimo. E aí você também tem um equilíbrio como tudo na vida, né? Não, esse Tudo. 880 que não faz sentido nenhum, né? Não, nenhum. No que eu acredito, não faz. Uhum. É igual que eu tô te falando, tudo depende do seu objetivo. Quanto mais específico, mais restrições. Se é o que você quer, tá tudo certo. Mas você precisa ter essa consciência. Seu objetivo é ser saudável, Não. né? A gente Ser pode buscar um saudável, a gente equilíbrio, tem- né? As pessoas confundem, né? O fitness com o saudável. Tem uma diferença. Perfeito. Lu, muito obrigada Imagina, mesmo. foi um prazer enorme. Foi E incrível. aí, pessoal, mandem perguntas que a gente faz outro bate-papo aqui com a Não Lu. tem Chama ela de problema. novo, vai no Você Sabia, né? Exato, por favor, mandem as suas perguntas. A gente está aqui à disposição de vocês para trazer informação. E se vocês tiverem também opiniões de outras pessoas que vocês queriam ver aqui, outros profissionais da área da saúde, é só falar pra gente que com certeza a gente vai correr atrás para trazer essa informação para vocês. E nos vemos no próximo episódio, então, pessoal. Muito obrigada, gente. Valeu, Lu. Obrigada, Tchau, tchau, pessoal. gente. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, Valeu. tchau.